Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja conosco essa noite. Amém? Amém. Como é bom estar na casa de Deus, louvando e agradecendo o seu nome. Queremos mais desse Deus maravilhoso. E é isso que a gente vai cantar um pouquinho agora. Te procuro, ó Deus, no silêncio do estado. Eu te busco toda hora, espero em ti, revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais, Senhor, te Esse amor que nos salvou, esse amor que está presente, esse amor que cantaremos para sempre. Corre para o mar, teus rios de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua luz entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Amor
eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor para sempre. 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 Dos montes correm para o mar, teus rios de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua luz entrar. Me alegro por te conhecer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor para sempre. 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 Amém. É esse Deus que tem feito maravilhas nas nossas vidas. Esse Deus que nós agradecemos por estar louvando e agradecendo nesta noite. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer.
sobre a face das águas. Foi Ele quem criou os céus e fez separação das águas da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares, criou a natureza, formou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, nosso Deus é soberano. Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano. Ele reina antes da fundação do mundo. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou os céus e fez separação das águas da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares, criou a natureza, formou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus. Amém. Amém. Nosso irmão José Ribamar vai nos dirigir a Deus numa oração de louvor e gratidão por aquilo que o Senhor é e tem feito por nós. Oremos. Deus amado Pai Todo-Poderoso, todos os dias de nossas vidas dependemos do Senhor. É verdade. Somos como o pinto que a galinha vive sobre suas asas. Somos Senhor. nós que vivemos sobre as asas do Senhor, nosso Verdade. Deus Todo-Poderoso. Obrigado, Senhor. Que o Senhor permaneça na nossa presença, meu Pai, como sempre. E que nós possamos ser fiéis ao Senhor, como o Senhor é com todos nós. Pai amado, eu lembro de os dias anteriores. E hoje, o dia de hoje, como são melhores na Tua presença, meu Pai. Verdade, Senhor. Que tudo dependemos do Senhor. E que tudo daquilo que dependemos, o Senhor tem nos favorecido. De que a gente, meu Pai, tem tido sorte na vida, tem tido paz na Tua presença, meu Pai. Senhor. E sei que o Senhor é infinito. Nós é uma passagem que estamos por aqui e devemos aproveitar o tempo que o Senhor tem nos dado. Deus. E aproveitar, meu Pai, de todo o amor, de toda a paz. E que a gente possa, meu Pai, cada dia mais nos aproximar do nosso próximo. E ser, meu Pai, aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Fazer bem ao nosso próximo, viver na paz. E ser como eles também, meu Pai, vivendo na paz do Senhor. Amém. Que sem o Senhor nós não somos nem dignos de fazer nada nesse mundo, nem de pensar. Mas pela Tua vontade, meu Pai, nós pensamos, nós ouvimos, nós falamos, e nós temos a medida, meu Pai, do Teu amor, que é o amor da verdade, da justiça. E isso, meu Pai, tem nos oferecido a cada dia, a todos nós, que a justiça do homem, ela não prevalece com a justiça do Senhor. Que a gente deve confiar no Senhor sempre. Isso, meu Pai, eu tenho confiado.
E antes, meu Pai, eu não era aquela pessoa confiante, mas hoje eu dependo do Senhor, meu Pai. E peço que o Senhor sempre esteja presente na minha vida, de todos nós que dependemos do Senhor. Que o Senhor prolongue as nossas vidas, meu Pai. Que o Senhor nos dê cada dia a certeza da nossa salvação. Amém. Que a gente não olhe para trás, meu Pai, do que a gente fez, porque o Senhor já pagou todos os nossos pecados. Obrigado. E da agora por diante, meu Pai, sem dívida nenhuma, a gente possa viver com a cabeça erguida e no teu caminho. Que muitos dizem que todo caminho leva ao Senhor, mas não é verdade. Só um caminho leva ao Senhor, nosso Pai, que é o nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Pode sentar, meu irmão, minha irmã. E mesmo assentado, você reverentemente abra a sua Bíblia. Faça isso no livro do Gênesis, capítulo 18. Nós dividimos o capítulo 18 em 3 sessões, e há 2 domingos atrás falamos na primeira sessão do verso 1 ao verso 15, e hoje vamos concluir a exposição no verso 16 até o final do capítulo 18, no verso 33. Esta sessão, essas 3 sessões do capítulo 18 tratam da visita que Deus fez a Abraão e a maneira acolhedora como ele recebe os mensageiros do Senhor, e nós falamos sobre isso na semana passada. E hoje vamos discorrer sobre a mensagem do encontro agora de Deus com Abraão. Vimos na semana passada sobre aquelas 3 expressões, na semana retrasada: esperar, receber e duvidar. E aplicamos buscando fazer você entender em que circunstância, em que situação você estaria vivendo. Hoje nós vamos ler aqui a partir do verso 16 e falaremos de algo que é muito importante para nós, que é o que eu e você devemos entender sobre a justiça, a misericórdia de Deus, a punição e o amor de Deus, a ação da graça de Deus, mas a ação também do seu juízo, coisas que eu e você não podemos deixar de pensar. Então o relato de Gênesis está assim posto para nós nessa noite, a partir do versículo 16 do capítulo 18. Tendo se levantado dali aqueles homens, olharam para Sodoma, e Abraão ia com eles para os encaminhar. Disse o Senhor: ocultarei a Abraão o que estou para fazer, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Disse mais o Senhor: com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado, e o seu pecado se tem agravado muito. Descerei e verei se, de fato, o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim. E, se assim não é, sabê-lo-ei. Então, partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma. Porém, Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. E, aproximando-se a ele, disse: destruirás o justo com o ímpio? Se houver, porventura, 50 justos na cidade, destruirás ainda assim, não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nela se encontram? Longe de ti o fazeres tal coisa, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti. Não fará justiça ao juiz de toda a terra? Então disse o Senhor: se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade,
pouparei a cidade toda por amor deles. Disse mais a Abraão: eis que me atrevo a falar ao Senhor, eu que sou pó e cinza. Na hipótese de faltarem 5 para 50 justos, ou seja, 45, destruirás por isso toda a cidade? Ele respondeu: não a destruirei se eu achar ali 45. Disse-lhe ainda mais Abraão: e se porventura houver ali 40? Respondeu: não o farei por amor dos 40. Insistiu: não, Sírio, o Senhor, falarei ainda, se houver porventura ali 30. Respondeu o Senhor: não o farei se eu encontrar ali 30. Continuou Abraão: eis que me atrevi a falar ao Senhor, se porventura houver ali 20. Respondeu o Senhor: não a destruirei por amor dos 20. Disse ainda Abraão: não se ire, Senhor, se lhe falo somente mais esta vez. Se porventura ali houver 10. Respondeu o Senhor: não a destruirei por amor dos 10. Tendo cessado de falar a Abraão, retirou-se o Senhor, e Abraão voltou para o seu lugar. Amém. Queridos, eu quero nesta noite não simplesmente detalhar a exposição, vou tentar aplicar logo de maneira ao que for sendo falado, até por causa da nossa condição. Se os irmãos não gostam de falar isso, mas eu não estou aqui, estou com a enxaqueca tremenda, pela graça estou aqui, já saí, já andei, já respirei, já tomei um comprimido. Tentarei ser bem conciso, a não ser que na hora o senhor me sare, como diz Leísa, né? Que ele fica bonzinho na hora que começa a pregar. Mas eu quero falar algumas coisas para vocês nesta noite. Esse relato do Gênesis nos traz algumas coisas interessantes e que devemos pensar. A princípio, os versículos 16 a 33 poderiam ser reduzidos e resumidos numa única expressão, que é a apresentação de um Deus que é justiça e que é misericórdia. Num Deus que é gracioso e amoroso, mas num Deus que pune e traz com a sua justiça punitiva a destruição por conta do pecado. Isso está representado aqui nas duas cidades, Sodoma e Gomorra. Na realidade, o Senhor não quer de forma alguma condenar o que está inocente, não quer condenar o que é justo em meio àqueles que são pecadores. Há da parte de Deus o senso de justiça que não é o meu nem é o seu. Na nossa literatura e no nosso português coloquial e até em ditados, nós geralmente falamos que o justo paga pelo pecador. É muito comum a gente ver isto, que pessoas que merecem ser punidas e por causa da sua punição, aquelas que não merecem, muitas vezes pagam pela injustiça daquele que é injusto. Mas com Deus não funciona assim. Deus é justo e justíssimo Ele é. Ele condena o culpado e pune o culpado, inocenta o justo por graça e misericórdia. Agora é interessante que no salmo que lemos e que foi toda a leitura do culto de hoje, de nossa liturgia, o salmista nos diz lá no Salmo 145 que o Senhor é justo e é bom para com todos. Deus é gracioso, mas Ele não exclui uma outra característica de sua personalidade. Deus é justo. Ele é justo, embora seja amor. É interessante que a Bíblia define Deus como sendo amor, mas não exclui a definição de Deus como sendo justo. Logo, o que a gente pode perceber nesse relato, que o Senhor não quer fazer com que o inocente morra por conta daquele que é culpado.
E tem o Senhor longanimidade, tem o Senhor em seu ato de justiça, a ação da misericórdia. Por isso que Abraão insiste, começa com 50, passa para 45, pede por 40, por 30, por 20, e ainda ele insiste, ó Senhor, se houver 10. Não é que Deus não soubesse da condição e que ali em Gomorra precisasse ele saber o que estava acontecendo. A leitura que fizemos traz uma apresentação de um antropomorfismo, que é dar a Deus características de homem e mostrar que Deus estava mostrando a sua longanimidade, dizendo, olha, se de fato acontecer que em Sodoma e Gomorra tiver pelo menos 10, porque a cidade era tão terrível em sua pecaminosidade, aquela região de Sodoma e Gomorra era tão devassa na sua natureza pecaminosa, que nem 10 existiriam. Mas na realidade, no fundo, o que está pensando Abraão? Para lá havia partido quem? O seu sobrinho Ló. A oração de Abraão poderia ser muito mais uma oração de condenação se ele tivesse rancor no seu coração por ter Ló escolhido a melhor parte. Lembra que a gente viu isso aqui alguns domingos lá atrás? Por Ló ter se dirigido para lá e abandonado e com os seus pastores caminhado para a direção das belas planícies onde situava-se Sodoma e Gomorra. Mas Ló, fazendo isso, não trouxe ao coração de Abraão qualquer sentimento de rancor, de mágoa, de ressentimento. Talvez se fosse eu e você, estivesse nessa situação, quem sabe, não sei, não sou juiz, ia dizer, agora eu acho é pouco. Ninguém mandou escolher pela aparência. Ninguém mandou se dirigir para lá. Agora, morra. Não é verdade? Em regra, talvez eu e você fizéssemos assim. Porque nós não temos, muitas vezes, o sentimento de misericórdia. Nós não exercitamos isso, muitas vezes, em nossa vida. Mas Abraão exercitou. Por isso a sua oração. Ele insistiu tanto. Porque ele imaginou que Deus agiria com misericórdia. Você conhece o relato da história que nós vamos ver depois no capítulo 19, que Sodoma e Gomorra é destruída e Ló escapa, embora sua mulher fique lá petrificada como uma estátua de sal. O Senhor poupa a vida de Ló. Então, algumas coisas a gente pode aprender aqui nesse relato, que depois segue no capítulo 19, tanto no anúncio da justiça de Deus para com Sodoma e Gomorra, quanto na oração e intercessão de Abraão. Se você observar aí o texto, o versículo número 16, que iniciamos a leitura, os mensageiros da parte de Deus que haviam trazido a boa notícia para Abraão e aparecido a ele, nos versículos de 1 a 15, que ele de maneira hospitaleira os recebe em sua casa, os acolhe, recebe uma mensagem de graça e misericórdia. Agora esses mensageiros têm uma segunda missão. A missão agora é da justiça de Deus. É anunciar a condenação. Primeiro vem a graça, depois vem o juízo. Veio para os seus e os seus não receberam. Deus é amoroso, porque Deus é amor, mas Deus é justiça. E a mensagem do Evangelho não é diferente hoje, não. O Senhor anuncia a graça, a favor, benesse. A bondade de Deus é sempre anunciada primeiro. Mas quando há rejeição, vem o anúncio do juízo. Deus é amor, mas não inocenta o culpado. Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. E graça e misericórdia não se traz de forma excludente justiça e punição. O Deus que ama é o Deus que pune também. O Deus que é gracioso é o Deus que estabelece justiça, e segundo os seus princípios, não segundo os princípios humanos. É isso que o texto está aqui nos mostrar, quando os anjos agora dizem a Abraão que o Deus de misericórdia
é também um Deus de justiça. Olha, Abraão, a graça te visitou, mas eu quero dizer que Sodoma e Gomorra serão destruídas. Aqui a gente observa algumas coisas. E se você observar o versículo 16, diz assim: tendo se levantado dali, aqueles homens olharam para Sodoma, e Abraão ia com eles para os encaminhar. Eles olharam para a banda de Sodoma. Deus está com seu olhar posto para todos os lugares. Abraão acompanhou aqueles homens, continuou com sua cortesia, fazia parte da distinção de um hospedeiro levar a pessoa até a porta. E hoje, inclusive, isso é característica do comércio, né? Eu estive agora, esse final de semana, lá em Aracaju, e na segunda-feira, antes de partir, Leisa entrou numa loja, e a loja fechada com chave, a moça abriu, e a gente entrou ali, ela resolveu comprar umas coisas. Na hora de sair, a moça disse assim: vou levar a senhora até a porta, para que a senhora volte quando vier a Aracaju e venha comprar de novo aqui. É uma atitude de querer conquistar, de cortesia. No Oriente isso é muito comum. E Abraão fez isso. Só que quando ele chegou lá no caminho, os homens disseram: olha, Sodoma e Gomorra vivem uma situação terrível de pecado. E Deus vai destruir. Isso foi o que trouxe a Abraão a oração que ele fez em favor dos possíveis justos que ali estariam. Quando eles olham e se dirigem para Sodoma, versículo número 22 é muito claro quanto a isso, diz assim: então partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma. Ou seja, o anúncio não ficou apenas com a mensagem: haverá a justiça de Deus. Eles partiram e foram. Deus será justo, será aquele que vai punir o pecado. Deus não anuncia a punição sem cumpri-la. Assim como a sua graça alcança os que creem, a sua justiça punitiva atingem aos que vivem erroneamente. E ele vai. Não é uma palavra apenas de meio termo, não é um anúncio, uma propaganda falsa. O Deus que disse que vai punir, ele pune. A graça de Deus alcança os justos e condena os ímpios. E eu que tenho que ter o discernimento para saber que tipo de vida eu estou levando, em que lugar eu me encontro, porque Deus não deixará de punir o culpado. Esta é a mensagem que nós encontramos aqui no texto de Gênesis 18. E o versículo 23 nos diz assim: e aproximando-se a ele, diz: destruirás o justo com o ímpio. Aí entra o que da oração de Abraão? Algumas coisas a gente pode aprender aqui, meu irmão, minha irmã, com esta oração de Abraão. E eu e você precisamos entender algumas verdades. Primeira, existe da parte de Deus o concerto dele estabelecido com o seu povo. A promessa de Deus é que da descendência de Abraão nasceria aquele que daria continuidade ao que Deus havia prometido quando Abraão saiu de sua terra e de sua parentela. Quando Abraão intercede pela possibilidade de ter justos ali em Sodoma e Gomorra, a ideia é que o Senhor estava dizendo a Abraão que a promessa dele se estabeleceria. E o receio de Abraão certamente é que com a punição de Deus aos que habitavam em Sodoma e Gomorra, a continuidade dessa promessa deixar de existir. Na mente de Abraão, humanamente falando, porque ele era homem, ele ficou aperreado, ele ficou angustiado. E agora, será que no meio de Sodoma não tem um justo? E a promessa onde é que fica? Mas Deus, quando pune aqueles que vivem erroneamente, ele não pune aos que são dele. E eu e você temos que entender isto. A justiça de Deus nos alcança tanto quanto a sua graça. O que eu e você temos que fazer
é nos encontrarmos na posição certa, no lugar certo, na condição certa, e diante de Deus nos apresentar para intercedermos. Então, primeira coisa que eu e você podemos entender aqui é que Deus tem a sua semente, Deus tem o seu conserto, e eu e você temos que orar por aqueles que fazem parte da nossa família. Interceder. Será que você tem intercedido pelos seus filhos, por seus familiares, por seus parentes, que estão vivendo lá na região sombria da sodomia e da pecaminosidade, onde estava Ló? Será que você tem posto a sua oração em favor dos justos? Não que Deus vá punir quem é justo, mas há muitos dos nossos que se encontram hoje e que precisam estar debaixo também da nossa oração. Interceda a Deus, peça pelos seus. Alguns, quem sabe, se afastaram, tomaram a direção errada. Quem sabe o seu filho, sua filha, seu irmão, sua irmã, seu pai, sua mãe, optou em se dirigir aonde a pecaminosidade reina e está vivendo lá. Se apresente a Deus, ore, interceda. Senhor, por favor, tenha misericórdia, se pelo menos um. E Ló foi, você vai ver no capítulo 19 depois, poupado. Ore, interceda, peça pelos seus filhos, por sua casa, por sua parentela. Deus é justo. Vai condenar o pecado de Sodoma. Condenará o pecado daqueles que vivem lá nessa região sombria de devassidão, de imoralidade. E você que ensinou aos seus filhos, à sua casa, aos seus parentes, precisa interceder a Deus por eles. Deus se agrada da oração do justo. Note que Abraão começou a orar, pede por 50, depois ele viu, olha, 50, 45 pelo menos, Senhor. Aí ele insiste 40, aí ele insiste 30, aí ele insiste 20. Ó, Senhor, não te chateie, se pelo menos houver ali 10, tu vais destruir. Ore a Deus, coloque a sua oração diante do Senhor. Você que ensinou um dia as verdades, como certamente Ló ouviu de Abraão muitas histórias de Deus. Ore ao Senhor, peça a Deus misericórdia pelos seus. Nós vivemos no mundo hoje, e o tempo que nós vivemos hoje é muito parecido com o tempo de Sodoma e Gomorra. O capítulo 19 vai mostrar que a promiscuidade era tão grande que quando aqueles homens chegaram para anunciar a destruição, os homens de Sodoma e Gomorra quiseram possuir aqueles anjos. A prática da homossexualidade hoje não é diferente do que era na época de Sodoma e Gomorra. Os deputados Williams da vida já existiam. E lá vivia Ló com a sua família. O profeta Ezequiel, no capítulo 18 da sua carta, diz um outro pecado de Sodoma e Gomorra. Nós só pensamos na visão da depravação, de toda a pecaminosidade do ponto de vista da perversão sexual, da imoralidade, da indecência, da prostituição, que era assim que Sodoma vivia. O profeta chega a dizer que o povo de Deus agora, quando em Ezequiel relata, era pior do que Sodoma e Gomorra. Chama o povo de Deus de uma expressão que, se a gente falar hoje aqui, como pastor, nós seremos punidos. Vai dizer, o pastor está sendo muito indecente, muito duro. Mas Deus chama o seu povo, comparando a época lá no profeta Ezequiel, a Sodoma e Gomorra, de prostituta descarada.
Está na Bíblia. De tamanha era a perversão do povo, que ficou pior do que Sodoma e Gomorra. E mais ainda, um dos pecados de Sodoma e Gomorra é que na sua fartura de bens e em sua riqueza, em tudo e toda a sua abastância, não acudiu ao necessitado, não socorreu aos que precisavam de auxílio, não chegou àqueles que estavam padecendo por falta, por escassez, esbanjavam o que tinham em vez de socorrer aos que passavam por privação. Muito parecido hoje, e no meio desse povo pervertido, tem gente temente a Deus, tem gente crente, tem pessoas da nossa família, tem gente da nossa casa, estão os nossos filhos. O que fazer diante de um mundo tão pervertido, quando a punição de Deus já está definida? Vai haver destruição a Sodoma e Gomorra. Estou indo para lá. Ore pelos seus. Interceda a Deus. Será que seu filho está vivendo na sodomia, em meio ao ambiente de Sodoma e Gomorra? Será que seu marido lá está, sua esposa, seus irmãos, seus pais? Com reverência, mas com coragem e com simplicidade, apresente-se a Deus, converse com Ele como fez Abraão. Apele para a misericórdia de Deus, porque a justiça dele já está decretada, o juízo dele já foi estabelecido e Deus não volta atrás. Tanto é que não voltou. Sodoma foi destruída e Ló precisou se lembrar da mensagem e escapou, porque a graça de Deus visitou a casa dele, embora sua mulher tenha se perdido no meio do caminho. Ore, peça a Deus. Sabe por que Abraão estava fazendo isso? Porque ele visava a promessa do Senhor. Porque ele sabia que Deus cumpriria suas promessas. E o seu juízo não seria de forma alguma sobre aqueles que eram justos. É interessante que a história nos mostra que a conquista de Canaã haveria necessidade desta intervenção e pedir a Deus por aqueles que são justos. Deus vai destruir o que está em pecado, mas a sua promessa não sofrerá a solução de continuidade. A Abraão chegaria, a sua descendência, à terra prometida. Creia nisso. Aqueles que são de Deus lá na frente chegarão, porque Deus não aniquilará e não destruirá aos que são seus. E o que Ele prometeu, Ele cumpre. Amém? Por fim, nessa aplicação direta do texto, os versos 23 a 33, nos fala precisamente dessa oração. O verso 23 nos mostra que Abraão orou ao Senhor e empenhou-se em seu coração, interessando-se nesta oração. Veja o versículo 23. Aproximando-se a ele, disse: destruirás o justo com o ímpio? Tenha coragem, meu irmão, aproxime-se de Deus. Por mais certo que seja a sua ação de justiça, você que pertence a Ele, confie na sua graça. Se achegue a Deus. Isso representa uma santa confiança, um desejo de quem confia em Deus e que sabe que Deus nos acolhe em oração, nos recebe quando a Ele nos dirigimos. Tenha temor e reverência a Deus, mas não tenha pavor e medo de se aproximar dEle, para pedir pelos que são justos, para interceder por aqueles que temem ao Senhor, para rogar
por aqueles que estão debaixo da graça do Senhor. Tenha coragem, se aproxime de Deus, ore ao Senhor, se aproxime com certeza de fé, se aproxime com convicção de que Deus vai lhe ouvir. Por isso, quando Abraão insistia, Senhor, se pelo menos 45, Deus dizia, sim, Abraão, se tiver 45 lá, se não tiver os 50, tiver 45, eu vou poupar. Aí Abraão insistiu, Senhor, por favor, se tiver 40, e Deus diz, olha, Abraão, eu vou te ouvir se tiver 40, e se houver 30, e se houver 20, e se houver 10, isso representa que Abraão não desistiu, confiadamente insistiu, perseverou, em pedir ao Senhor que a sua justiça e a sua graça visitasse, se pelo menos estivesse ali o justo. Você ensinou o seu filho, a sua filha, apresentou a mensagem de Deus aos seus, confie que Deus haverá de atender a sua oração, e aquilo que Ele prometeu, poupará os que lhe pertencem. Mas ore, se aproxime, seja corajoso, diga o que você quer dizer ao Senhor, tenha temor, santa reverência, prostre-se diante dele, mas não tenha medo, não se apavore. E não é que Deus não conheça as coisas, porque Ele sabe de tudo. Quando a Bíblia diz que Deus desceu através dos anjos para ver, porque o clamor de Gomorra e Sodoma por parte de alguns chegou ao Senhor. O mundo clama por justiça, irmãos. A sociedade clama por justiça. Lembra lá do povo de Deus no Egito? Desceu Deus para ver o que estava acontecendo, ouviu o clamor e libertou o povo. Pense nisso. Atente para a graça de Deus. E por fim, a gente pode ver aqui que essa graça de Deus, de maneira muito especial, se manifesta nas respostas dele a Abraão e a sua oração. Saiba de uma coisa, meu irmão, minha irmã. Os justos estão misturados com os ímpios. Nós não sabemos quem são eles, mas Deus sabe. A igreja está no meio do mundo. E no mundo, ela vive até o dia glorioso da volta de Cristo Jesus. E neste mundo onde a igreja está posta, há justos e há injustos. Há santos e há pecadores. Há crentes e há incrédulos. Há trigo e há joio. Spurgeon, o príncipe dos pregadores, dizia que se ele soubesse que Deus tinha marcado os eleitos com a marca, ele sairia pelas ruas de Londres, levantando a camisa, para saber quem era o marcado, para pregar só para ele. Como ele não sabia quem eram esses, ele tinha que anunciar a todos. Assim deve ser a nossa postura, a nossa oração, a nossa intercessão. Em meio a essa impiedade que se encontra o mundo, como se encontrava Sodoma e Gomorra, não posso de me olvidar e esquecer e excluir a minha oração e interceder e apelar pela graça de Deus sobre os que são justos. Destruirás tu, Senhor, os justos em meio aos ímpios? Claro que não. Como eu não sei quem são, eu vou interceder por eles, eu vou orar para que Deus salve os que lhe pertencem. É esta postura que eu e você temos que fazer. Lembre-se, os justos estarão sempre no meio dos ímpios. As calamidades são comuns, tanto para ímpios como para justos. A diferença está simplesmente que quando Deus vier com a sua justiça, livrará com sua graça aqueles que lhe pertencem. Amém? Creia nisso. Deus assim fará. Esse Deus que é todo poderoso, nunca fez, nem fará nenhum mal àqueles que lhe pertencem. Vai extinguir e aniquilar o pecado e os ímpios,
mas os que são dele serão preservados. É interessante a gente pensar nessa justiça de Deus, nessa ideia de um Deus justo, porque nosso senso de justiça é muito pervertido. Nosso senso de justiça é diferente do de Deus. Mas o de Deus é inerrante, é inapelavelmente alcançado àqueles que vivem na impiedade, mas é graciosamente visitado àqueles que vivem na justiça. Por isso eu e você temos que orar, por isso eu e você temos que pedir, por isso eu e você temos que interceder pelos que são nossos, por nossa casa, por nossa família, no meio desse mundo corrompido em que vivemos. O sucesso da oração de Abraão é que ele alcançou a bênção de Deus, porque Deus, com a sua boa vontade, disse: se houver alguém ali justo, eu pouparei. Deus é rápido para mostrar misericórdia, mas Ele também é justo para impingir o seu castigo àqueles que não se rendem à sua graça. E o capítulo 19 vai mostrar isso de maneira muito clara. Deus puniu a Sodoma e a Gomorra. Eu quero perguntar a você nesta noite: de que lado você se encontra? Da justiça e do juízo de Deus, ou da graça e da misericórdia? Que posição você ocupa hoje? Se o Senhor viesse agora com o seu justo juízo, inapelável, onde você se encontraria? A graça e a misericórdia estariam sobre você, ou o justo juízo de condenação? Você tem que se posicionar. Além de orar, espero que você se encontre entre os justos e seja salvo pela graça de Deus. Que Ele nos abençoe e que o favor particular de Deus, demonstrado a Abraão, com a promessa do seu conserto, que poupou a Ló, seja a mesma que alcance você nesta noite. E que você, como fez Abraão, olha aí o versículo 33. Tendo cessado de falar a Abraão, retirou-se o Senhor e Abraão voltou para o seu lugar. Que você volte para casa, volte para o seu lugar confiando em Deus, na sua justiça, no seu juízo, na sua graça, na sua misericórdia, e entendendo que Deus não pune o justo, mas condena o ímpio. Se posicione ao lado do Senhor, veja onde você está e sem demora venha para Deus, que é rico em perdoar. Amém. Vamos ficar de pé e encerrar o culto nesta noite. Vamos entoar um dos nossos cânticos.
cabeça passou. Porque passou a dor de cabeça, a cabeça continua aqui. Não estava muito boa não, mas está agora. Louve ao Senhor. Te adorar, te exaltar, louvar o teu nome. Aleluia. Saiba que Jesus, Ele te ama, quer te ver feliz como eu sou, mesmo que você se afaste dele, ele continua a te amar, porque Deus, ele não desiste de você. Deus é rápido em misericórdia, em graça, embora seja justo e juiz. De amar você. Ele ama o justo, condena o pecador. Ele não desiste de Se aproxime de Deus, arrependa-se de seus pecados. Ele não Volte para o Senhor, que é rico em de perdoar. amar você. Somos todos nós, teu povo, ó Deus. Viemos aqui pra te adorar, te exaltar, louvar o teu nome. Aleluia. Saiba que Jesus, ele te ama, quer te ver feliz como eu sou, mesmo que você se afaste dele, ele continua a te amar, porque Deus, ele não desiste de você. Deus, ele não desiste de amar você. Deus, ele não desiste de você. Deus, ele não desiste de amar você. Amém. Faça como Abraão, volte para o seu lugar e pense na graça, na misericórdia, mas também na justiça e no justo juízo de Deus. Vamos orar com a irmã Janaína nesta hora, encerrando o culto desta noite. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor nunca desistiu de nós. Oh, Senhor. Nunca vai desistir de nós que somos o teu povo, Senhor. Oh, que estamos Deus. aqui para te adorar, para te servir. E assim, Senhor, pelo exemplo de Abraão também, queremos ser firmes todos os dias Oh, na Senhor. fé, Senhor. Ó Deus, eu quero te agradecer porque essa palavra falou muito fundo ao meu coração nesta Oh, noite. Deus. Quero te Louvado pedir seja o teu nome, que Senhor. tenha sido assim também com outros irmãos e que Oh, Deus. a palavra que traz transformação Oh, possa Deus. transformar vidas aqui. Tenha misericórdia. Eu quero, Senhor, te agradecer porque estou aqui nesse lugar, porque Obrigado, não existe outra Senhor. hora e outro lugar Oh, para te Deus, seja escutar, bendito. Senhor. E quero te pedir, Senhor, que o Senhor nos abençoe, abençoe o nosso fim de Deus. domingo, abençoa a nossa semana, nos Amém. guarda, nos cura, nos livra, nos Por favor, protege, Senhor. Senhor. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. E te agradeço porque o Senhor nunca desistiu de mim. Amém. Amém. Glória ao teu nome. Que agora a paz de Deus, que excede a todo entendimento,
com seu grande amor, guarde sua mente e seu coração. Que a graça bendita de Jesus, que nos busca e nos acha onde nos encontramos, e toda a manifestação prodigiosa do Espírito Santo de Deus, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, repouse sobre a igreja dele aqui reunida nesta noite, neste lugar, e sobre todo o povo dele espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Amém.